Querido irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos diante das Escrituras Sagradas, no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, para meditarmos nesse texto tão precioso que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Abra, por favor, então, sua Bíblia, no livro de Zacarias, o capítulo 3. Nos encontramos nesse texto do capítulo 3, e é uma mensagem muito interessante aqui para mim e para você. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico, talvez um pouquinho mais, e durante esse tempo, todo o sacerdócio ficou estagnado, parado. O sacerdócio já vinha de uma corrupção já há muito tempo. Toda essa destruição que nós vemos na nação de Israel, durante todos esses séculos anteriores, vamos ver que os sacerdotes estavam diretamente envolvidos nessa corrupção, associados aos reis, às mentiras, aos falsos profetas, na maior parte do tempo. Então, o sacerdócio foi muito conivente com toda essa questão do pecado, da injustiça, da imoralidade, do enriquecimento ilícito. O sacerdócio esteve muito ligado a isso. E quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, que são esses profetas que antecedem, nós vamos ver que existe sempre uma palavra muito forte, falando dos pastores de Israel. Ezequiel também vai falar sobre isso, que Deus vai dar ao povo de Israel pastores segundo o seu coração. Quando diz pastores, está incluindo aí também os sacerdotes. E durante esse período inteiro do cativeiro babilônico, o sacerdócio ficou inativo. Não havia templo, então não podia ter sacrifícios, porque os sacrifícios só poderiam ser feitos no templo. Não houve culto, porque os cultos eram feitos no templo. Só depois que houve a ideia das sinagogas, onde eram agrupamentos de judeus que se reuniam para ali estudar as Escrituras Sagradas, tirar momento de oração e conversar sobre as Escrituras Sagradas. Não era nem tanto um culto em si, mas era mais um compartilhar das Escrituras Sagradas. Então, o sacerdócio ele fica inativo. E agora, com o retorno para Jerusalém e com a reconstrução do templo, o sacerdócio vai retornar ao seu ofício. E aí nós temos essa imagem do capítulo 3, Josué, o sumo sacerdote, diante de Deus, coberto com roupas sujas, e o próprio Satanás do lado dele. Essa imagem ilustra muito bem todo esse período que antecedeu a história de Israel. Toda sujeira, toda imundície, literalmente aqui do hebraico, a ideia, a palavra roupas imundas é sujo de fezes, de excremento. Então, veja, é uma figura extremamente forte. Aqui não existem roupas sujas de lama ou de uma sujeira comum. Na realidade, a ideia aqui é que Josué está coberto de excrementos, mostrando a iniquidade do povo, mostrando a repugnância diante de Deus, desse sacerdócio corrupto, desse sacerdócio que não honra e glorifica a Deus, não espalha o conhecimento de Deus, não leva as pessoas a temer a Deus, a honrar a Deus, a admirar e amar ao Senhor da glória. Era isso que o sacerdócio teria que fazer, o sacerdote teria que fazer. E quando chegarmos no livro de Malaquias, você vai ver, se eu não me engano, no capítulo 2, uma palavra específica para os sacerdotes que estavam abandonando suas mulheres e traindo suas mulheres e tomando outros casamentos, quebrando aliança com a mulher da sua juventude. Deus diz: eu odeio o divórcio, e quando vocês fazem isso, a bênção de vocês eu reverto elas em maldição. Então veja, aqui há um problema que não se resolve aqui nesse instante com os sacerdotes. E quando você
olha o Novo Testamento, contra quem Jesus vai ter os seus embates? Com os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, também com os sacerdotes, e são os próprios sacerdotes que vão encabeçar toda a perseguição contra Jesus, contra a igreja no livro de Atos, a princípio ali em Jerusalém. O próprio Saulo de Tarso, ele é enviado pelos próprios sacerdotes. Você vai ver que quem mata Jesus, quem encabeça toda essa questão da morte de Jesus, são os sacerdotes. Enfim, você vê que os sacerdotes, eles estão totalmente envolvidos na corrupção, no homicídio, na imoralidade, na questão do roubo do povo, todo aquele sistema corrupto dentro do templo. Quando Jesus vira as mesas, ele todo foi estabelecido pelos sacerdotes, uma moeda especial, hipervalorizada. Então você vinha para trazer os seus dízimos e ofertas, você não podia oferecer aquela ovelha sua, como a lei de Moisés dizia, ou o seu dinheiro. Você tinha que ir nos cambistas, ir lá e trocar o seu dinheiro, trocar a sua ovelha. A sua ovelha não valia uma ovelha do templo, a ovelha do templo valia pelo menos uma vez mais do que a sua ovelha. Então você tinha que desembolsar mais dinheiro para poder dizimar, para poder ofertar. Quer dizer, o seu dízimo de 10% seria de 20%. Então, todas essas questões estavam encabeçadas, sendo organizadas, arquitetadas, administradas pelos sacerdotes, que se tornaram, na época de Jesus, os homens mais ricos da nação de Israel. Tinham grandes propriedades, enfim, toda essa corrupção está aí. E agora Deus está aqui nesse texto mostrando que haverá uma solução. Satanás está agindo para que o excremento do pecado esteja no sacerdócio. A gente ouve sobre escândalos hoje, não é diferente. Essas coisas que nós falamos aqui agora, elas se repetem hoje em dia: escândalos sexuais, escândalos financeiros, falta de caráter, o uso e o abuso do povo de Deus, se servindo da igreja, envolvidos na política e na corrupção. A gente vê aí casos agora no Brasil de pastores sendo presos, pessoas que se dizem pastores dirigindo o tráfico de drogas. Enfim, a gente vê todos esses mesmos elementos aqui, nós estamos vendo em nossos dias. Por isso que o rigor é tão grande no Novo Testamento, como no livro de Tito, no capítulo 1, e 1 Timóteo, no capítulo 3, dos requisitos para um pastor. E talvez aqui nós temos um problema, porque o sacerdócio, você seria um sacerdote se você simplesmente, pelo simples fato de você ter nascido na família de Arão, então, como homem, você já seria sacerdote, ok? E às vezes acontece a mesma coisa aqui no Brasil, e às vezes em outras partes do mundo. As pessoas simplesmente acham que falam bem, têm boa presença de palco, são carismáticas, sabem falar alguma coisa, são mais desenvoltas para falar, sabem lidar com as câmeras, têm carisma. Então essa pessoa pode se tornar pastor. E aí imediatamente outros pastores, para terem pastores sob a sua autoridade, acabam colocando pessoas que não têm ministério, não têm chamado de Deus e não cumprem os requisitos bíblicos de 1 Timóteo capítulo 3 e de Tito capítulo 1 para serem ministros do evangelho, para serem pastores, para serem diáconos, que ali também trata dos diáconos. Enfim, nós vemos simplesmente uma questão: é meu amigo, é alguém que dá grandes dízimos e ofertas na igreja, ou que é uma pessoa que é bem desenvolta e as pessoas gostam dessa pessoa, então a gente coloca como pastor. Essa pessoa consegue juntar gente perto de si, então essa pessoa pode se tornar um pastor. E isso é um ledo engano, irmãos.
O texto sagrado é muito rigoroso e sempre, tanto em Tito como em Timóteo, o líder, ele é visto primeiro dentro da sua casa, marido de uma só mulher. É o primeiro requisito, é dentro da casa dele, quem de fato ele é. Tanto em Timóteo quanto em Tito, o texto arremete diretamente para dentro da casa desse homem, para a esposa dele, para os filhos dele, para o lar onde ele vive, para o caráter desse homem, um caráter que expressa, que assemelha a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Paulo vai dizer que nós vivemos de tal maneira que isso, além de envergonhar os inimigos que falam mal do Evangelho, eles não têm nada o que dizer contra nós. Então, essa questão do sacerdócio, essa questão do ministério aqui, falando dos nossos dias, do ministério pastoral, é muito séria. É muito séria. Quantos escândalos essas pessoas têm produzido no reino de Deus, quantos males não têm sido produzidos no reino de Deus. Homens de calibre extraordinário, homens de Deus, com todas as letras, que passaram 50 anos no ministério, onde Deus os usou poderosamente. Na hora de colocar um sucessor, colocaram um parente, colocaram alguém que daria continuidade na família, e que a igreja ficaria como um líder dentro da sua própria família, ou alguém que tem um carisma, alguma coisa assim, e fracassaram. É uma coisa que não é fácil de escolher. São necessários anos de trabalho duro para você formar um pastor, e por isso aqui está uma palavra que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o pastor da maior igreja do mundo na sua época, nós estamos falando de 1860 mais ou menos, ele, perguntado certa vez por um repórter qual o sucesso do seu ministério, ele disse: o meu povo ora por mim. Então nós pastores e as nossas famílias necessitam de muita oração, necessitam de muita, mas de muita oração. Orem por nós, orem, intercedam, clamem pelas nossas vidas. Nós precisamos da oração do povo de Deus. Nós precisamos que o povo de Deus esteja orando, clamando por nós, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito, para que estejamos tomados pela glória de Deus, em santificação, apaixonados por Deus, vivendo para a glória dele, não acomodados a simplesmente as condições do ministério, mas lutando o bom combate. O ministério pastoral, Paulo vai dizer que é um soldado no campo de batalha, não é um passeio por um jardim de rosas, mas é um campo de batalha. Então, aqui está algo que você precisa e você deve fazer, é orar mais intensamente pelos seus pastores. Ore por eles. Eles precisam de oração. Eles precisam das nossas intercessões. Mas, diante de toda essa situação que nós estamos vendo no texto, a saída de tudo isso é que a graça de Deus se manifesta. Josué tem as suas roupas tiradas e colocadas outras. A graça de Deus se revela em tudo isso. E não apenas a graça de Deus se revela perdoando Josué naquele instante, obviamente dando oportunidade a um novo início do sacerdócio do Antigo Testamento, olhando para trás de todo o desastre que havia sido vivido, mas daí por diante viver algo novo, o que infelizmente não aconteceu. Eles simplesmente reproduziram os mesmos erros do passado, mas a chance de Deus está posta diante dos sacerdotes ali e por diante até a vinda do Messias. Mas Deus, sabendo que isso não aconteceria dessa maneira, então o próprio Deus diz a Josué, e
E diz também a Zacarias que colocaria ali uma pedra única, onde estão 7 olhos. E é lindo esse texto. Jesus é a pedra, ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote tinha que fazer ligação, ele fazia a ligação entre o povo, entre o mundo e Deus. Eles faziam esse intercâmbio, eles eram essa ponte. E aqui nós temos o Senhor Jesus, com sua cruz maravilhosa. Ele é a pedra fundamental. Sobre ele a igreja está edificada, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra é o próprio Cristo. Pedro vai dizer que ele não é a pedra. Pedro vai dizer na sua carta, na sua primeira epístola, que Cristo é a pedra e nós, como pedras que vivem, somos edificados sobre a pedra que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra, ele é a rocha fundamental de toda a igreja. É ele que nós precisamos, esse onipotente, esse que tem 7 olhos, onisciente, onipresente, o Deus todo-poderoso, o eterno, esse que é a rocha viva, o alicerce mais sólido, inabalável, inamovível, sobre o qual a igreja, o reino de Deus, o seu povo, está assentado e construída, aquela pedra que golpeia aquela estátua de Daniel e a pulveriza, e então enche toda a terra. Esse é o nosso Senhor, e nós estamos fundamentados nele, nós estamos alicerçados nele, nessa rocha inamovível. Que você e eu, meu amado irmão, possamos assim, e porque estamos sustentados sobre ele, pregar o evangelho, porque o texto sagrado vai dizer: eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E aqui aponta diretamente para o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, para a sua cruz, para a sua morte, para a sua ressurreição, para o derramar do sangue precioso da nova aliança. E num só dia, num só momento, o pecado, ele é destruído pelo nosso Senhor Jesus, ele é vencido, o diabo é derrotado, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não pode se colocar mais ao meu lado e ao seu lado e nos acusar, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que você se agarre a essas certezas poderosas da palavra de Deus, e como Deus na sua graça envia seu Filho para que num dia arranque o pecado inteiro da sua vida naquela cruz, te dê uma nova vida e coloque você, a sua vida, a sua família, tudo em seu lar, em sua vida, sobre essa rocha, edificando a sua vida sobre a palavra de Deus, que é essa rocha que Jesus falou. Ele é a própria palavra. Viver a palavra de Deus é estar em Cristo Jesus. Que você possa fundamentar toda a sua vida, e vestido com vestes limpas, você, igreja, que é o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você que tem a missão de ser agora essa ponte da humanidade até Deus, como Paulo diz, nos foi dado o ministério da reconciliação, onde Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você que anuncia essa reconciliação, você que agora é esse sacerdócio real, vestido com vestiduras brancas, mesmo no meio de um mundo cheio de excremento da imoralidade, do pecado, da injustiça, você vestido de vestiduras brancas, é um instrumento da glória de Deus para pregar o evangelho, para ser um sacerdócio não como o do Antigo Testamento, mas aquele que de fato glorifica a Deus. Que você viva para a glória de Deus, pregue o evangelho com sua vida alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, porque o nosso sumo sacerdote veio, e nós como sacerdotes trabalhamos nessa obra maravilhosa de levar o homem até Deus por meio da pregação do evangelho da cruz de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te use, que Deus te abençoe, e que você seja sacerdote como o nosso Senhor Jesus, imitando o nosso Senhor Jesus em palavras, em pensamentos, em sentimentos, em atos,
no seu caráter, que Cristo seja visto na sua vida e através da sua vida, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.